Igreja. Irmãos, vou passar para a irmã Vanessa, minha esposa, Eusébio, casado para sempre com Vanessa, para que nesse momento possamos estar iniciando nosso culto com a oração ao Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um culto na presença do Senhor, então oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui estamos, Pai. Somos gratos pelo dom da vida. Somos gratos, Senhor, pelo fôlego. Somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado, Pai. Nós entregamos, Senhor, este culto diante de ti. Receba, Senhor, que nossos olhos espirituais estejam voltados à tua presença, Pai. Façamos, Senhor, nós de servos temente a ti. Servos, Senhor, que esteja disposto a entregar e participar, Senhor, desse grande banquete. Que nós possamos voltar para as nossas residências, para as nossas casas, na certeza que o Senhor é Deus. Que o Senhor cuida de nós de forma extraordinária. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está. Vá abençoando, Senhor, aqueles que já estão se deslocando até aqui. E abençoa também, Senhor, aqueles que não, por algum motivo, e tu sabes, Senhor, que não pôde estar aqui conosco. Mas vá abençoando tremendamente, Senhor. Senhor Todo-Poderoso, é que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora nós iremos todos ler uma passagem bíblica que está em Josué 24, de 1 a 15, né? De 1 a 15. Josué 24. Vou pedir para que os irmãos fiquem de pé e que juntos nós possamos fazer essa leitura. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, até mesmo Terra, pai de Abraão e de Naom, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Eu, porém, tirei Abraão, seu pai, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como herança os montes de Seir. Mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Os seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu pus trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e encobri-los. Vocês viram com seus próprios olhos
Amém. Glória a Deus. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, irmãos, só para lembrar um pouquinho, nós fazemos parte do Ministério de Família. Então, mês de maio, nós estamos, sim, né, esses 31 dias em oração pelas famílias. Então, nós continuamos. Temos aí o lembrete diário, né? Josué ele coloca no nossos canais, nosso grupo, para que nós possamos firmemente viver a vontade, né, a boa e a perfeita vontade do Senhor nos nossos lares. Amém. Então, que essa última estrofe ali do último versículo, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que possamos fazer isso não apenas nos 31 dias de maio, mas em todos os dias de nossa vida, né, independente das devocionais que cheguem até nós, que nós, primeiramente, façamos essa devocional ao Senhor e faça da nossa casa, nossa família, um lugar que serve a Deus, dentro e fora dela. Amém. Então, irmãos, nesse momento convido os irmãos, podem sentar todos, vamos convidar os irmãos para louvar o Senhor com os hinos e cânticos. Bem embargado aqui, mas... Vamos começar com o hino 293, Desejos Espirituais.
amor me quis salvar. Nada me alegra mais, gozo não há maior que tua paz, ó Salvador. Necessitado, 294. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão. Só teu divino amor dá paz ao coração. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Ó, dá-me teu Jesus, fruir teu rico amor, e andar em tua luz, submisso a ti, Senhor. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Vencendo a tentação, contente viverei, sob tua proteção, ó meu bendito Rei. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Amém. Nesse momento, irmãos, como nós estamos no mês da família, eu vou convidar 2 pessoas para fazer uma oração. Uma oração vai ser pelas famílias. Nós estamos o mês seguindo, todos os dias orando pelas famílias. Nesse momento, vamos continuar orando por elas. E um outro pedido que eu vou convidar alguém para fazer a oração, que está ligado também à família, mas é uma doença, a gente pode estar dizendo isso, que é a ansiedade. A ansiedade tem assolado as famílias. Nos últimos dias, especificamente na última semana, eu convivi com pessoas que desabafaram comigo sobre ansiedade, que está tomando antidepressivo, que acha que Deus esqueceu dela, e falou várias vezes, não, Deus esqueceu de mim, tudo que você está mandando eu fazer, eu faço. E aí eu pedi a Deus sabedoria para conduzir essa conversa, né? Procurei ali algumas pregações para enviar essa pessoa também e tentei acalentar, mas eu pude perceber que não é só essa pessoa, né? Eu creio que cada um aqui, se não conviveu, convive com alguém que está passando por esse momento. E nós devemos estar orando por essas pessoas. Eu vou convidar a irmã Paula para orar exatamente pela saúde mental, pela ansiedade, pela saúde mental das pessoas, das famílias. E você mesmo, minha esposa Vanessa, vai estar orando pelas famílias. Nosso Deus, Pai que está no céu, nós te pedimos, Senhor, especificamente, pelas pessoas, meu Deus, que neste momento estão passando, meu Deus, por problemas e que estão levando, meu Deus, as pessoas a ficarem ansiosas, depressivas e até mesmo, meu Deus, tirarem sua própria vida. Deus de misericórdia, Deus de poder e graça, entra, meu Deus, com providência e com provisão na vida destas pessoas. Pai, que possam chegar até essas pessoas
o teu amor, meu Deus, através de nós, Senhor, e que possamos mostrar a elas que há uma única esperança, que é Ti, nosso Senhor e Salvador. Deus, tenha misericórdia, meu Deus, sustenta, meu Deus, segura na mão dessas pessoas. Este é o meu dia a dia, meu Deus, no meu trabalho, Senhor, e o Senhor sabe como nós temos lutado para que essas pessoas possam, meu Deus, ter um pouco de conforto, que o Senhor possa estar visitando, em nome de Jesus. Amém. Pai, ainda na tua presença, nós colocamos, Senhor, todas as famílias debaixo da tua proteção. Pai, dê sabedoria para aquele marido, para aquele pai que clama, para aquela mãe, Senhor, para que juntos eles possam conduzir, Pai, a casa, levantar e edificar sobre a rocha, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor. Vai dando direcionamento, vai dando sabedoria vinda do Senhor, Pai, para que nós possamos, Senhor, fortificar lares, Pai. E aqui, Senhor, colocamos diante da tua presença nossos lares, Pai. Vá abençoando cada vez mais. Que esse padrão, Senhor, que o mundo traz, não é o padrão adequado, Senhor. Sabemos que o padrão adequado está debaixo de Ti, Senhor. Está debaixo da Tua palavra, Senhor. E que nós possamos ser cada vez mais pais adequados para os nossos filhos. Que nós possamos ser filhos obedientes aos seus pais. Para que nós possamos, Senhor, obter diálogo dentro dos nossos lares. Para que nós possamos, Senhor, quebrar toda a porção que o inimigo tente se levantar, Pai. Porque ali nós sabemos que a casa é edificada debaixo da tua rocha, debaixo da tua palavra, Senhor. Vai abençoando cada vez mais nossas famílias. Vai dando autoridade, Senhor, vinda do Senhor, perfeitamente, Senhor, para este pai de família que hoje clama, para essa mãe que muitas das vezes, Senhor, vem derramando lágrimas. Muitas das vezes os pais, Senhor, não conseguem nem sequer falar uma palavra. Mas vá, Senhor, acalentando o coração deles, vai dando um direcionamento para que as famílias sejam fortificadas na tua presença, Senhor. E desde já agradecemos toda a proteção, todo o carinho, Senhor, que nós recebemos do Senhor e que nós possamos sentir cada vez mais a tua presença nos nossos lares. É que nós abençoamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, vamos continuar louvando a Deus através dos cânticos. Boa noite, graça e paz, igreja. Amém. Vamos nos colocar em pé para adorar ao Senhor, aqueles que puderem. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as tuas mãos, prosperará. Isso não é prepotência nenhuma nós cantarmos isso, é promessa, está lá em Deuteronômios. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que teu Senhor te dá. Amém? É promessa, Senhor, do Senhor para nós. Vamos louvar ao Senhor. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente
frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. As coisas eu sou mais do que vencedor. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Amém, aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, adoramos o Cordeiro. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos
Diz ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Amém. Aleluia. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que eu possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. A congregação pode se sentar. Amém, glória a Deus. Nesse momento vamos dar continuidade ao nosso culto, ouvindo a mensagem de Deus, a mensagem que Deus preparou através do pregador nessa noite. Nesse momento convido o diácono Honório para estar trazendo a mensagem e também na oportunidade do pastor Sérgio para orar pelo diácono e pela palavra que ele vem trazer aos nossos corações. Oremos. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui em culto coletivo, junto com os nossos irmãos, adorando, cantando louvores, exaltando a Ti, Senhor, tu que és digno de toda honra e glória. E agora, quando vamos, ó Deus, ouvir Tua palavra, que o nosso coração seja terreno fértil, para que possamos receber a palavra e que possamos atender ao Teu falar. Não possamos apenas escutar, mas sermos obedientes àquilo que será exposto mediante a Tua palavra. Obrigado pela vida do diácono Janildo. Ele é uma bênção para nós. Deus o concedeu dons e talentos
E nós te pedimos que, mais uma vez, ele seja instrumento em tuas mãos para poder proferir essa mensagem bíblica. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, glória a Deus. Que alegria estar mais uma vez na casa do Senhor para exaltar o seu santo nome. Queridos, nós estamos com um texto, com um tema, a mesa da palavra de Deus, e Deuteronômio, capítulo 6, é o texto base para iniciarmos essa palavra. Capítulo 6 de Deuteronômio, versos de 6 a 7. Diz assim a palavra de Deus: estas palavras que hoje te intimo estarão sobre o teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém? Aqui Deus está dando essa ordem. Esse texto aqui, na minha Bíblia, é uma Bíblia antiga, edição de 1937, ela diz que o fim da lei é a obediência. E Deus está falando aqui, está fazendo uma retrospectiva da história, uma retrospectiva histórica do que ele fez através de um povo. Nós sabemos que esse povo de Israel, a sua origem, Deus, primeiramente, ele quis criar um homem. É claro que no coração de Deus, ele já antevia a família. E ele criou o homem Adão. E sabemos pela história que de Adão veio Eva. Mas sabemos também que houve o pecado e culminou no dilúvio, onde milhares de pessoas, quem sabe milhões, não sabemos, morreram, pode ter sido até bilhões. Aí Deus achou Noé, um homem obediente, temente a Deus, justo. E de Noé, Deus atentou para a sua família. É a segunda família através da qual Deus iria trabalhar. A esposa de Noé, 3 filhos, né, de Noé, e suas respectivas esposas, 8 almas. E deles saíram aqueles 3 povos, mas esse povo se desviou de Deus, mais uma vez. Então Deus achou em Abraão um homem justo, um homem de fé. Sempre Deus tem alguém que preservou a fé nele. Ele quis nos criar, mas ele quis nos criar para si. E a família de Abraão, interessante o texto que nós lemos, a gente vê a vontade de Deus manifestada aqui em Josué, que diz assim, no capítulo já 24:4 de Josué, quando estava lendo, percebi que Deus falou que a Abraão, filho de Tera, ele deu Isaque. Ele não deu outro nome, a gente sabe outro nome, mas foi Isaque. E por que Isaque? Que era o plano de Deus para a família de Abraão. E de Isaque, nós sabemos que vieram os 2 gêmeos, Esaú e o Jacó, que mais tarde passou a ser chamado de Israel, que significa príncipe de Deus. E de Israel vieram aqueles 12, cujo o filho, um 10º filho, José, o 12º era Benjamim, entrou no Egito, sabemos da história, como escravo, mas depois ele foi anfitrião de toda a família,
que eram 75 almas e que se tornaram 600 mil homens, saindo do Egito, já agora sob o governo de Moisés. E agora esse mesmo Moisés, ele está fazendo uma retrospectiva histórica de como Deus lidou com os homens, e nós podemos ver claramente que é o contexto dual de obediência e desobediência. Se obedecesse a Deus, teria todas aquelas bênçãos prometidas aqui mesmo no livro do Deuteronômio, e se desobedecesse, teria suas maldições. Então, é necessário que a família tenha um líder. E esse líder, aqui no texto que nós lemos, ele tem que atentar que a ordem de Deus para a família vem primeiro para o líder, e que as mulheres se sintam muito amadas por nosso Senhor Deus, porque o que Deus quer de nós, homens, é que nós a amemos a ponto de dar a nossa vida por ela, mas a liderança veio para o homem. E a ordem que está sendo dada aqui, no capítulo 6, que é estas palavras que hoje te ordeno. Na minha versão está aqui, te intimo, estarão sobre o teu coração. Jesus diz que é do coração que saem as prostituições, os pensamentos maus, exceto para quem está à mesa de Deus. Quem está sentado à mesa de Deus tem a provisão de bons pensamentos, meus amados. O diabo, ele acha espaço e traz os maus pensamentos de assassinatos, de adultério, traições, mas de Deus vêm os bons pensamentos. E os corações dos homens precisam estar ocupados dos bons pensamentos. Os maus pensamentos são sujeiras. Sujeiras que tornam o homem imoral e afasta dele a atuação do Espírito Santo. Porque o homem foi visto por Deus como um templo, verdadeiro templo, como Paulo nos disciplina. Templos para ter dentro desse templo o Espírito Santo. E Jesus quer que essa coisa seja bem inoculada em nossa mente, a ponto de, na sua oração, em João 17, 21, ele dizer: Pai, eu quero que eles sejam um, como eu sou um em ti, sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa intimidade só pode ser na santidade. João 15, 3, porque todo pecado que é trazido por uma circunstância que, às vezes, a gente sabe, fica pensando, por que Deus permite? Por que as coisas são assim? Mas estamos tratando aqui de coisas eternas. Não vamos entender o trabalhar de Deus como fosse um trabalho comum de alguém que constrói uma casa física, de um funcionário que trabalha numa repartição pública e sabe qual é o padrão de modalidade. Nós lidamos com coisa eterna. Veja a forma como nós nascemos. Nascemos do ventre da nossa mãe. As mulheres, mesmo franzinas, que coisa linda, vem uma criança pequenininha, que depois se desenvolve, cresce, chega a 2 metros de altura, coisa de Deus. Deus tirou a mulher da costela do homem. Adalto Lourenço fala, é impossível. Adalto, no livro Como Tudo Começou, ele fala, é impossível aos cientistas que se opõem a nós entender pela ciência, pela teoria, pela materialidade de seus pensamentos, os mistérios de Deus. Logo, já falha a partir dos testes, segundo Adalto Lourenço, de quantos, que morreu recentemente, quantos anos existe o mundo. Há judeus que dizem que a saída do Egito ocorreu em 2013. Num livro que eu li, o judeu diz assim, no ano 2013 do nascimento de Adão. É claro que isso pode ser polêmico,
critério de contar os anos. Mas, mesmo assim, não quer dizer que o mundo teria 2013 anos. O mundo, o judeu acha que Adão teria na saída do Egito. É claro que eu já vi Champs, já vi outros, e vão para outras contas. Mas isso não é para polemizar, de maneira nenhuma. Mas o que nós sabemos é que também se há, de um lado, uma grande dificuldade de a ciência entender pelos livros os mistérios de Deus. Por outro lado, quem abre o coração, abre os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, vem a fé, como está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Vem do mesmo modo como a gente não sabe explicar o nascimento de uma criança, de um bebê, vem essa fé. E a gente passa a crer. Independentemente de cultura, de títulos avançados, pode ser até um analfabeto, se ele crer em Deus, ele começa a crer nas promessas de Deus, como nós vimos aqui transbordar. Ele começa a sentir a paz que excede a todo entendimento, transbordando no seu coração. E por isso que ele começa a crer em Deus, e Deus começa a trabalhar na sua vida. Deuteronômio, Moisés está dizendo ao homem, veja que Deus trabalha com os homens. Então aqui, Deus teve o quê? O Adão, depois teve o Noé, depois teve o Abraão, depois teve o Jacó, depois teve o José, depois teve o Moisés, e depois ele vai ter um Josué. Então Deus trabalha com os homens. Isso não inferioriza as mulheres de maneira nenhuma. Porque somente uma pode ser mãe do homem Jesus, embora ela não fosse mãe de Deus, mas teve a honra de ser mãe do nosso Salvador. E lá no céu, como Paulo disse, nós teremos uma isonomia, homens e mulheres diante de Deus. Em Deuteronômio 4, 32, 35, e eu vou aqui, eu tenho uma outra Bíblia aqui, uma Bíblia Ara, mas manejo ela mais rápido, mas aqui está 4, 32, 35. Moisés está falando, chamando a atenção, dois homens, e dizendo agora, pergunta, homem, aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e desde uma extremidade do céu até outra, se aconteceu jamais coisa semelhante a esta, grande coisa, se jamais se ouviu coisa semelhante, ouviu porventura o povo a voz de um Deus falar do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo? Tem algum Deus tentado ir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, como aconteceu Israel no Egito, por meio de provas e de milagres, de portentos e de guerra, e de mão poderosa e de braço estendido, e de grandes espantos, segundo tudo que fez por vós, Jeová, vosso Deus, no Egito, diante dos vossos olhos? A ti te foi mostrado de maneira que soubesses que o Senhor é Deus e que não há outro senão Ele. Do céu te fez ouvir a sua voz para te instruir, e sobre a terra te fez ver o seu grande fogo. Ouviste as suas palavras no meio do fogo. Em João 15, 3, Jesus diz que vocês foram lavados pela palavra. E nós já estamos limpos pela palavra. Porque essa palavra de Deus tem um poder. Hebreus diz que ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Essa palavra de Deus, ela é verdadeiramente poderosa. E quando nós estamos no culto doméstico, quantas vezes, Beth e eu, já lemos tantas vezes, lemos a Bíblia modestamente uma vez por ano. Todo ano lemos, mas lemos o mesmo texto. E Deus está falando uma coisa que a gente nunca ouviu antes. Nós vamos nos impressionar
Se professores de universidade não creem na palavra, se os doutores com que nós falamos não creem na palavra, coitado deles. A palavra de Deus, ela verdadeiramente é poder, ela lava o quê? Sujeiras. Jesus estava falando a discípulos e disse, vocês estão lavados. Se estão lavados, porque estava sujo antes. E ele diz no mesmo capítulo 15, que diz assim, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, há uma união tão íntima, tá? Que a palavra proporciona ao ouvinte da palavra e ao obediente da palavra. Queridos, a família é projeto de Deus. E em cada casa que tem uma família, é como se fosse uma mão. Lá em casa somos 5. Beth e eu, ou eu e Beth. Adão veio primeiro. Aline, Ana Carla e Davi. Somos 5 personalidades, 5 pessoas diferentes. Mas, em nome de Cristo, nós nos unimos com o mesmo propósito. É possível dialogar. Porque a casa da gente, amados, veja se não é um campo de teste. Às vezes nós tentamos ser aprovados lá fora. Quem sabe evangelizar na praça e sermos conhecidos como grandes pregadores, mas nós precisamos passar no teste dentro da nossa casa. Amando a esposa, que é diferente da gente. A gente é homem, ela é mulher. Já começa por aí. Né? Ela tem uns quereres diferentes dos nossos. Mas juntos, nós fazemos uma composição. O que é uma composição? Uma composição é uma coisa que se tornou única, composta de vários elementos. Aí fazemos uma composição. Graças a Deus. Isso é coisa de Deus. E quando Deus diz que vai ser possível porque vai ser possível. Hebreus 3,13 diz, se hoje ouvirdes a sua voz, no tempo que se chama hoje, a mesa da palavra de Deus, amado, é a mesa da provisão. É a provisão não só de alimentos, mas é a provisão de bons pensamentos. A palavra de Deus opera bons pensamentos. A palavra de Deus nos lava, nos purifica e nos edifica e nos gera em nós pensamentos novos, pensamentos de amor, pensamentos de perdão, pensamentos de serviço. Por que não? Porque é a palavra de Deus, não precisa explicar. Obedeçamos tão somente. A mesa, ela é o objeto que, se for descrever para um índio, a gente vai dizer que é uma tábua plana ou uma superfície plana com 4 hastes. Ela pode ser redonda, se todos forem com a proposta de ser iguais, isonômicos, mas ela pode ser quadrada e pode ter uma extremidade. Meu avô sentava na cabeceira da mesa e ai de quem sentasse ali, que era o lugar dele. Ele era o líder da casa. Já tem outros que sentam no meio. Eu estive em Israel e eles mostraram uma mesa que poderia ser, sempre dizem, pode ser esse tipo mais aproximado. O lugar de sentar naquela mesa era no meio, não era na ponta. O mestre ficava no meio, costumava ficar no meio, e ele, simbolicamente, ele distribui os pães. Até brincaram comigo, já não fica aqui no meio, você vai para tirar fotos, essas coisas todas. Mas a mesa de Deus não fala só de alimento, fala de provisão de bons pensamentos. A mesa de Deus fala em provisão de santidade. A mesa de Deus fala de provisão de boas ideias. A mesa de Deus fala de provisão de recomeço. Recomeço. Essa mesa, ela tem um sentido simbólico. Nós temos a mesa do Senhor, foi Ele quem instituiu. Nessa mesa servimos o pão e o vinho, porque estamos lembrando a sua morte até que Ele venha. Mas existem as mesas dos homens. São impressionantes. As mesas da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado, a mesa do Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, a mesa do Presidente da República, porque ele se reúne com os seus ministros, e a mesa das Assembleias Legislativas, a mesa das câmaras, a mesa do poder.
Essas são as mesas dos homens, que impressionam e também trabalham com provisão material. Mas não tem uma mesa mais importante que a mesa do Senhor na nossa casa. Nessa mesa do Senhor, o alimento é a palavra. E a casa que negligencia está sendo desobediente. Porque a palavra de Jesus, de Deuteronômio, você tem que inocular isso na mente dos seus meninos. Pai, você tem que ensinar isso. Você tem que fazer ele crer. Então, essa palavra não pode ser esquecida. E por que não pode ser esquecida? Eu lembro do rei Josias, vou ver se me lembro toda a história. Josias era neto de Manassés, foi um rei que reinou 55 anos, e o pai dele, Amon, ele era tanto Manassés quanto Amon era ruim. Mas Josias, que começou a reinar com 8 anos, tinha um coração bom. Não tem criança que já desde pequena ela se revela altruísta, divide o pão com outra, né? Já tem outro que é mais egoísta. Então Josias começou a reinar com 8 anos, e quando ele tinha reinado 18, tinha apenas 26 anos, era um jovem. E ele se preocupou com a casa do Senhor, porque a casa estava num estado de destruição. E ele começou a arrecadar, determinou que arrecadasse dinheiro, separou as autoridades e mandou reconstruir a casa, consertar a casa. E, para a surpresa dele, acharam o livro da palavra de Deus. E alguém o leu e disse: olha, rei, nós achamos o livro da palavra de Deus, o livro da lei. E ele quis que lesse. E reuniu um povo solenemente e foi lido. Ele, olha, Deus deve estar irado conosco. E Josias começou a fazer uma limpeza, identificando que estava tudo errado dentro da casa do Senhor. O seu próprio pai tinha levantado altares a Baal dentro do templo da casa do Senhor. E alguém pode dizer: que absurdo! Mas o que é que tem nos corpos daqueles que não obedecem ao Senhor? O que é que tem no templo humano que não ouve a palavra de Deus? Que não tem um culto doméstico? Orar 1 hora por dia, está lendo a palavra, meditando, é muito bom, mas não é tudo. Não é muito bom. Não é muito bom ficar sem ela. Já é bom orar 1 hora, mas eu preciso orar e obedecer, eu preciso ler e obedecer. Ainda que o diabo tente, o meu irmão, dizer de mim o contrário, isso até na família acontece. Quando o diabo está levantando contra a gente, eu disse: eu sei o que é, porque eu tenho consciência que eu estou orando, eu estou buscando o Senhor, eu tenho procurado deixar pecados para trás, mas se está se levantando, isso é bom. Mas eu não vou deixar de ler a palavra, de procurar obedecer. É difícil, nós sabemos disso. O nosso contexto é pecaminoso. Vivemos numa guerra terrível. E às vezes a gente cai em tentação sem nem pensar que vai cair, porque surpresa vem daqui, surpresa vem de lá. Isso acontece no meio da família, no meio dos amigos, no trânsito. Beth disse que um dia ainda vou dizer na igreja que você não é tão calminho como parece, quando eu dou um grito no trânsito, porque a gente é humano, mas a gente tem que voltar, recomeçar. E ouvir dizer sua palavra hoje, a mesa de provisão é um momento eterno. Eu já estou ali na eternidade, eu estou lidando com o eterno. Eu estou tendo comunhão com o meu Jesus. Então, queridos, nenhuma mesa no mundo se compara com uma mesa da palavra de Deus, onde quem está no centro é Jesus. Essas mesas não devem nos impressionar. Tem gente que se vende, viu? Se vende ao político, paciência, né? Para ter uma condição melhor, entre aspas. Mas se abandona o Senhor, Jesus, vós já estáis limpos pela palavra. A palavra que eu vos falo é espírito e é vida. Isso é que vem de Jesus. E se nós, por sermos fiéis a Jesus, padecermos, irmos para o leito e morrer, que
isso diante, como Paulo dizia, o que tem à minha frente na eternidade é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas você ter certeza, nesse mundo de incertezas, nesse mundo de dúvida, que você pode ser humilhado, que você não tem os bens que o seu vizinho tem, mas você está perseverando. Não importa o que os outros pensem de você. Não importa o que Satanás tente fazer para derrubar. Mas se você está humilhando-se diante de Deus, pedindo perdão pelos seu pecado, buscando a Deus todos os dias, Ele ouve como Deus ouve. Ele responde às orações. Para terminar, a palavra de Deus está se dirigindo ao homem que tem uma família, tu e teus filhos. A nossa responsabilidade, irmãos, é muito grande. A família que se curva diante da palavra, medita nos seus mandamentos, aprende as lições registradas na Bíblia, os bons e os maus exemplos são conhecidos e é possível discernir, como Josias, coisa linda, Josias edificou, Deus está virado contra Israel, mas Josias foi um freio. Não será nos teus dias, Josias, mas depois de ti eu vou me vingar desse povo, o povo que pecou contra Deus. Não foi contra Josias. Segundo de Reis 23, 4 a 14, não vou ler, mas mostra toda a limpeza que Josias fez no templo. E nós precisamos ter o nosso templo lavado e purificado. Quando eu digo que a palavra de Deus traz provisão de bons pensamentos, é porque ela traz o convencimento da nossa mediocridade espiritual, se assim for a realidade de cada um. E a gente precisa crescer. Quando eu olho para esses reis tão novos, com 26 anos, Calvino com 27 anos, institutos de Calvino, muitos outros muito mais novos, tanto no passado, está certo que no passado, o próprio Josias morreu com 39, muitos morreram cedo. O malvado do Manassés morreu com 67, provavelmente, começou a reinar com 12 e reinou 55, mas há muitos bons exemplos de jovens que se comprometeram com a verdade. Não queria se levantar contra o Estado, como Lutero, como muitos outros, mas eles queriam a verdade, como Calvino, que largou a promiscuidade e começou a seguir a Jesus, e tantos outros bons exemplos, homens e mulheres. O templo da família é o seu lar, em toda a sua extensão espacial. O templo do membro da família é o seu corpo, onde habita o Espírito Santo. O lar, casa da família, é o campo de teste da obediência aos mandamentos de Deus, no tocante ao amor, ao perdão, à humildade, à tolerância das diferenças, ao testemunho pessoal. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, de Deus vem bons pensamentos. Então, nós devemos estar fazendo nossos corações e nossas mentes terrenos férteis, porque de Deus vem bons pensamentos. Para isso, nós vamos ter que preparar. Como é que prepara o nosso coração e nossa mente para bons pensamentos que vêm de Deus? Através da oração, através do culto doméstico, através da obediência, né? Como o irmão bem falou, ainda que oremos 1 hora por semana, por dia, e lemos a Bíblia 1 vez por ano, se não houver obediência, disso nada feito, né? É semelhante a um sepulcro caiado, bonito por fora e por dentro. Então, que possamos fazer nossos corações e mentes terrenos férteis para a palavra de Deus. Então, irmãos, na oportunidade, vamos convidar os irmãos para louvar com hinos, e na oportunidade vamos estar aqui trazendo os nossos dízimos e ofertas ao gasofilácio. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores.
só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Ao pastor Paulo Sérgio para fazer uma oração final e também dar a bênção apostólica. Os irmãos, rapidamente, quero agradecer aos irmãos que dirigiram durante todo esse mês, desde o primeiro domingo, desde a primeira quinta-feira, né, desse mês, um projeto do Ministério Família, através do pastor Cláudio, que contactou conosco. Então, tivemos aqui casais dirigindo, como foi o caso hoje da casal Vanessa e Eusébio. Tivemos liderança de crianças, tivemos Ministério Unidos em Cristo. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Foi muito bom esse mês, o congresso que tivemos recentemente. Então, e assim, irmãos, a luta, não é, o empenho nosso, a dedicação continua. O mês passa, o mês já... Domingo nós vamos entrar no novo mês. Estamos percebendo com uma celeridade muito grande, não é, nos dias. Parece que o ano começou ontem e já estamos no meio dele. Mas assim, a luta em relação à família, ela continua. Ela é diária e ela é constante. Tá certo? Então, aproveito aqui porque domingo já vamos entrar no novo mês, com outro foco, não é? Mas a dizer aqui aos casais presentes que não abram mão de poderem se empenhar para poderem continuar a jornada matrimonial. Muita coisa conspira contra, mas a gente precisa entender que Deus tem projeto nisso. Nós somos abençoados em poder obedecer a palavra. Então, aqui aos cônjuges, porque eu
semanalmente lido com famílias e noto que a coisa não tem sido fácil. Criação de filhos, enfim, não é? As questões financeiras, nós temos aí desafios à nossa frente. Mas louvado seja Deus, exaltado seja Deus. Eu quero aqui reiterar minha gratidão. O pastor Cláudio não está conosco, ele está participando de hoje até sábado, não é, de um congresso para pastores. Tá certo? Só ele pôde ir, eu não pude ir, nem o pastor Júnior, que hoje está com visita em casa, e o pastor Cláudio foi que teve condições de ir aqui da nossa igreja. É um projeto chamado Fermata, uma pausa para pastores, para capacitação e também de descanso, o pastor e a esposa. Podia ir sozinho, mas eu não entendi que devia ir sozinho, por isso que fiquei. Sem Sônia não daria certo, eu sozinho lá. Não é? Então, nós vamos encerrar. Eu queria só saber quem está nos visitando nessa noite. Se tem alguém que está conosco pela primeira vez aqui na quinta-feira, é o seu caso, levanta aí a sua mão se você está nos visitando. Temos lá atrás, temos aqui também. Eu vou pedir que, se não for muito, aliás, por favor, levantem aí onde vocês estão, digam o nome de vocês aqui na frente. Rendel da Memorial, que maravilha, Rendel, está conosco aqui. E lá atrás? Muito bom, Carolina. Que bom ter vocês aqui. Alguém mais? Então, agradecemos a presença de vocês, né? Louvamos a Deus pela presença de vocês. Irmãos, rápidos avisos aqui. Domingo que vem, pela manhã, ceia do Senhor, tá certo? Domingo, ceia. E à noite nós estaremos aqui também cultuando. No dia 31, sábado, nós teremos a eleição da AIBACAP. O que é a AIBACAP? É a Associação das Igrejas Batistas da Capital e Adjacências. Então, se algum líder puder estar presente lá na AIBACAP, né, na Igreja Batista em Porto Dantas, será essa eleição, um novo mandato. Então, faça esse empenho para estar lá participando dessa eleição. É a nossa associação, a Associação das Igrejas Batistas da Capital. Certo, irmãos? Uma palavra pública, de um serviço público, como diz assim, como é que chama o termo, meu Deus? Não é? De utilidade pública. Que serviço público? Utilidade pública. O governo não me pediu não, sabe? Eu fico até chateado às vezes com ele, mas não tenho o que fazer, porque o leão não tem jeito, né? E, um tempo atrás aí, alguém desavisado, meu telefone é quase público, né? As pessoas têm acesso e eu não tenho problema quanto a isso. Eu vejo só quem é, não atendo ligação de quem não está no contato. Se quiser, manda uma mensagem para eu poder ver. Mas alguém, um tempo atrás aí, disse: pastor, é impressionante, as igrejas não pagam impostos, os pastores não pagam impostos. Eu digo: rapaz, não é? Estava desavisado. E alguém que já foi daqui, está afastado do evangelho. Como eu conheci de pequeno, crescendo aqui, aí eu não poupei também uma palavra para ele. Eu digo: rapaz, você está totalmente equivocado, né? Pagamos sim, né? A fonte já se deduz. Mas assim, você sabe que você tem prazo até amanhã. Falando isso porque às vezes algum irmão, como eu, né, na correria, pode ser que você esqueceu, mas faça isso até amanhã, às 23 horas e 59 minutos. Né? Procure um contador, aqui na igreja nós temos, tá bom? Se quiser indicação, não sei se eles vão ter, porque alguns estão mergulhados de cabeça. Até que a Glaé hoje não pôde vir, porque está trabalhando aí muito, né, nas declarações de imposto de renda. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos com, sim. Sábado, sim, muito bom. Sábado do casal, nos próximos sábados, 19 horas, tá certo? Então, sábado do casal aqui, né? E também o workshop de evangelismo, 15 horas, aqui na Pibinha, né? A liderança, inscrições com... Pronto, olha aí. E 15 horas, a liderança da juventude já me disse que não vai, quando chegar no horário dos casais, não vai atrapalhar aqui, não é? Já está tudo alinhado.
segundo o pastor Júnior, pastor Cláudio aí, para que o espaço esteja antes das 19 aberto aqui, cedido aos casais. Né? Com oração e bênção nós vamos encerrar, irmãos. Vamos agradecer o ofertório e também queremos convidar todos que puderem chegar até a quadra para uma conversa lá, degustando, né, algumas iguarias, né, alguns alimentos que foram feitos com muito amor, com muito carinho, tá certo? Minha esposa Sônia, hoje ela veio mais cedo, ela está aí desde 1h30. Né? Então está aí, né? Faz com muito carinho. Não digam a ela, não se sintam, meu irmão, eu quero aproveitar aqui, não, é uma esposa de pastor, mas não digam a ela, Sônia, saia da cozinha, não diga isso não, por favor. Ela faz com muito carinho, tá certo? Ela não se sente rebaixada por fazer, ao contrário, ela faz com muito amor, ela faz com muito carinho, como ela faz em casa também, tá certo? Em casa ela faz melhor, ela tem, né, coloca lá uma pitada a mais de amor para a gente, para os nossos filhos, mas eu gostaria que os irmãos entendessem isso, né? Porque ela já ouviu em algum momento e ela ficou até repensando, mas ela colocou isso no coração. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado essa noite. Nós estamos muito, muito alegres em poder chegarmos até aqui. Oh Deus, muito obrigado por essa palavra proferida. Ah, Senhor, nós rendemos toda a honra e toda a glória, porque o Senhor tem velado pela família. O Senhor tem velado pelas nossas famílias. O Senhor zela por elas. O projeto primeiro do Senhor, que o Senhor tem um carinho e um ciúme especial em poder zelar por ela. Nós, ó Deus, te pedimos também zelo, amor cada vez mais, empenho, para lutarmos pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos filhos, Senhor. Ó Deus bendito, obrigado pelo ofertório feito. Rendemos a Ti toda a honra pela obra que tem sido mantida, pela Tua fidelidade e fidelidade dos membros dessa igreja e congregados. Dá-nos um restante de noite, Senhor, um final de semana cheio da Tua graça. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a poderosa comunhão e o poder do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém.